Hoje eu vou contar o dia em que um aluno meu me trouxe um presente dentro de uma sacola de lixo. Antes da gente seguir no vídeo, lembrando de sempre, você não precisa curtir, não precisa comentar, não precisa se inscrever no canal, não precisa compartilhar esse vídeo com ninguém. Esse vídeo é para eu ter a prática de voltar a produzir conteúdo, então se você gostar, ótimo, se não gostar, eu tô tranquilo também. Agora sobre esse dia. Caso alguém não me conheça ainda, ou não saiba, eu antes já fui, entre várias profissões, eu fui professor de escola, ensino infantil, ensino médio, ensino fundamental. E então eu estava dando aula para ensino infantil, que é de primeiro a quinto ano, que era a antiga, antes era último pré e quarta série, né? Mas depois da troca lá virou primeiro a quinto ano. Tá? Então eu tava dando as minhas aulas, era na parte da manhã, eu tava cobrindo a licença premium de uma professora, que daí é um semestre, então é 3 meses, sei lá, eu tava mais ou menos no meio dessa licença. Tava dando aula normal, de repente, das minhas 3 aulas antes do recreio, fui pro recreio e fui pra sala pegar a minha turma para dar aula. E eu era professor de educação física. Fui pegar minha turma para dar aula, era aula de campo. No dia eu ia fazer alguma coisa sobre atletismo. Eu só lembro que ia ser um coisa de atletismo porque eu tava com um bambolê e uma flecha na mão quando eu entrei na sala. Então eu entrei na sala. Naquela sala tinha um especial, como segundo professora. Eu não lembro exatamente se ele era autista nível 2, nível 3, mas eu lembro que ele era autista. Tinha alguns problemas de locomoção, não tão graves, mas tinha problemas na maioria das áreas, assim, globais. Então eu cheguei na sala, e eu não vou dar o nome deles, né, mas vou chamar um de José e outro de João. Então eu cheguei na sala, e a segunda professora já estava toda nervosa, porque não tinha achado o menino, porque ela vai pro intervalo também, e eu não tinha achado o menino, e eu também não tinha achado o José, vamos lá, João e José, que era um outro menino da sala. Bem arteiro, por sinal. E daí, então, eu peguei e comecei a perguntar. Alguém viu o João, o José, para os outros alunos? Eles vieram nas primeiras aulas. Eu imaginei que o menino estivesse ali, porque a segunda professora estaria na sala, porque se ele não tivesse vindo, a professora não estaria ali. E pelo que eu me lembro de ter visto o José no recreio enquanto eu estava indo para a sala de professores. Não apareceu. Quando eu ia sair da porta para ir lá na direção ou dar uma procurada, se eu conseguia ver os dois e ou notificar a situação, entra o João arrastando uma sacola de lixo gigante. E daí o João chega no meio da sala e chega assim: professor, tem um presente para você. E daí tinha aquele saco de lixo. Aí ele solta a mão do saco de lixo assim. No que ele solta a mão do saco de lixo, o João fala, tarã, no que ele fala tarã, o menino, o José, sai de dentro do saco de lixo e faz, tipo, uma apresentação. E cara, eu lembro como se fosse hoje, assim, a bala voa, que não é o pacote da bala exatamente, tem uma partezinha branca que envolve umas balas que tinha no colégio, que tem a embalagem e tem essa partezinha branca e a bala. Eu lembro dessa partezinha branca voar assim, ó, quando ele levantou, porque ele tava, tipo, sei lá, crocado no chão, ou... Não sei, ele tava no chão, literalmente, ele levantou. Quando que ele levantou, essa balinha assim voou, e ela é muito levinha. E assim, ela voou quando ele levantou, e daí ela ficou descendo assim, devagarzinho no ar. E vou te falar, eu dei aula pra esse menino durante 3 meses, e daí depois a professora titular voltou da licença prêmio. Eu nunca mais vi ele na sala de aula, né? Acabei vendo ele algumas vezes assim na rua, porque era uma cidade pequena, e era a cidade onde é que eu morava, era armazém a cidade. Então, eu nunca tinha visto um dia onde aquele menino estava tão feliz. Naquele dia todo mundo quis conversar com ele. Alguns riram, né? Por conta da situação, alguns riram da situação, alguns riram dele mesmo, outros riram do José, nem sei mais quem era o José e quem era o João, mas riram um do outro.
tinha feito a situação. Mas assim, foi o dia que ele mais participou das atividades, que mais ele foi incluído. Não estou dizendo para jogar ninguém, botar ninguém no lixo, tá? Fica bem claro. Mas assim, foi um dia bem inesquecível, um horário bem inesquecível, né? E foi o dia em que eu senti ele mais alegre, mais participativo. Ele realmente estava incluído, porque a gente, né, faz o sistema de inclusão. Depois eu falo, outro dia eu vou falar um vídeo só sobre o sistema de inclusão e como ele é fácil. Mas enfim, foi ótimo. Foi uma situação que não deveria ter acontecido, não deve acontecer, é errado, com todo o desdobramento disso, vai ver que a situação é errada, mas eu achei uma situação inusitada. E vou compartilhar com vocês, é bem curtinho mesmo. E o desdobramento da situação foi um pouco triste, porque eu repreendi o menino que trouxe o outro no saco de lixo, tá? Não lembro mais quem eu botei, José, quem João. Fui levar ele na direção. O que eu fui levar ele na direção, ele tava com um carro de vidro dentro do bolso. E tentou me atacar. Então eu peguei ele pela mão, né, que tava no carro de vidro, levantei ele assim. E fui com ele levantado, com o carro de vidro na mão, até na direção. E daí foi uma situação ruim, né? Solicitei que chamasse os pais para conversar, falar a situação. Na verdade, eu tava pensando em nem levar essa situação a nível de chamar os pais, mas só em falar com a direção e falar uma medida com ele, conversar para ver se melhorava. Mas nesse caso, né, que ele tinha um carro de vidro, a gente foi obrigado a chamar os pais. Chamamos os pais. O mais incrível que parece é que quando os pais vieram, eles ficaram com raiva de mim, porque eu chamei eles e eles tiveram que sair no horário de trabalho por uma coisa que era para eu ter educado o filho deles. E esse é um dos porquês, um dos vários porquês de eu não ter continuado na área da educação infantil. Depois trabalhei na educação adulta, né? Com profissionais já, aí a nível de graduação, para os profissionais graduados, mas foi uma das várias, né? Essa inversão de papéis e a sociedade não vou entrar em detalhes disso, deixa isso para um outro vídeo. Mas a história era essa, de um dia onde um menino trouxe outro menino dentro de um saco de lixo para dar de presente para mim. E foi um dia muito divertido até certo ponto, muito inusitado em vários outros pontos, mas era isso.